Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje, dia de Biologia 2. Vamos continuar falando sobre esses temas de ecologia, meio ambiente. Na aula de hoje, vamos falar sobre poluição de maneira geral, conteúdo este referente aos nossos capítulos 24 e 25, os últimos capítulos do nosso volume 5, já para encerrar esse livro na parte da Biologia 2, beleza? Aí está os objetivos dessa nossa aula. Vamos falar de poluição atmosférica, do solo, da água. Então fica ligado aí que são alguns contextos importantes para a gente conhecer, tá bom? Gente, falando de poluição de maneira geral, a gente sabe que é justamente isso. A emissão de alguma coisa em excesso no meio ambiente. Podem ser no solo, no ar ou na água. E muitas vezes essas emissões, essas poluições no ambiente é causada pela ação antrópica, a ação humana. A gente sabe que o homem está muito relacionado com essa contaminação, com essa poluição ambiental. E aí a gente tem esse gráfico que resume vários exemplos, várias causas de poluições, né? Muitas delas está associado à criação de animais, ao desmatamento, à agricultura, né? A gente vê também a queima de combustíveis fósseis de maneira geral. Enfim, a gente vê que existe um amplo contexto de poluição ambiental. Então vamos falar sobre alguns tipos de poluição ambiental que a gente tem que se ligar aí, beleza? Falando de poluição atmosférica, poluição do ar, é justamente resultante da liberação de resíduos por meio de utilização de energia não renovável, queima, por exemplo, de petróleo e combustíveis fósseis. Beleza? Então sempre vai liberar poluentes aí atmosférico. Também a atividade industrial é um importante contribuinte para essa poluição atmosférica, e a gente tem também consequências drásticas com essa liberação de componentes no ar, tanto em escala local até em escala global também. E os principais componentes que a gente conhece são os monóxidos e dióxidos de carbono. Nós temos o dióxido de enxofre e os dióxidos de nitrogênio, beleza? Então vamos falar rapidamente sobre alguns desses componentes e quais as suas consequências, tá? Então, quando a gente tem a liberação de diferentes compostos na atmosfera, contribuindo para essa poluição atmosférica, a gente tem algumas consequências, como, por exemplo, a formação da neblina fotoquímica, também chamada de smog, que é aquela neblina que a gente vê que ela é meio que característica da cidade de São Paulo. Talvez vocês já tenham ouvido falar aí nos noticiários, na TV, causa aquela névoa escura resultante de poluição. Nós temos também a chuva ácida, que vamos falar sobre ela, o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. Tudo isso resultante da atividade diversas, como utilização de veículos, atividade industrial, desmatamento, utilização de agrotóxicos, dissolventes de maneira geral, agricultura, enfim, nós temos várias atividades antrópicas que podem ser nocivas ao meio ambiente, porque a maioria delas liberam esses gases que contribuem para essa poluição ambiental e atmosférica especificamente. Então a gente tem aqui os principais poluentes, como os hidrocarbonetos, né? O gás metano, por exemplo, é um hidrocarboneto que é resultante da liberação de atividades humanas, como atividade industrial, atividade agrícola, né, e atividades de automóveis, né, atividade de queimas de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono e o monóxido é causado pela queima de alguns combustíveis fósseis, e a gente já falou, por exemplo, do monóxido de carbono quando nós falamos de sistema respiratório. E o monóxido de carbono ele tem uma certa afinidade com a hemoglobina e causa essa intoxicação, aquela tosse, aquela falta de ar, porque vai causar a acidez do sangue e vai causar uma insuficiência respiratória. Tem toda aquela questão com ocupar o espaço do oxigênio na hemoglobina. Enfim, vocês lembram disso, então fica ligado com esses contextos ambientais, questão de saúde humana, que também está bastante correlacionado. E os óxidos de nitrogênio e de enxofre também podem ser liberados pela queima de alguns combustíveis, tá? Isso aí vai trazer várias consequências respiratórias, pulmonares, até cardiorrespiratórias. E o óxido de nitrogênio é um importante contribuinte, assim como os óxidos nítricos de maneira geral, para a chuva ácida, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a chuva ácida e também sobre a inversão térmica daqui a pouquinho.
Se liga aí que a principal consequência de poluentes ambientais são dois: a degradação da camada de ozônio, aumento do efeito estufa, resultando no aquecimento global. A gente ouve falar muito isso, né? Atualmente a gente tem poluição ambiental, poluição atmosférica, aumento da temperatura do planeta, aquecimento global e tudo mais, porque está tudo correlacionado. Essas atividades, elas vão causar a degradação de algumas estruturas que meio que protegem o ambiente, como é o caso da camada de ozônio e também o efeito estufa causado pelos gases estufas, que traz um certo equilíbrio. Certo? Então, se liga aqui nesses gráficos, nessas imagens. Então, a gente tem, por exemplo, os gases que são liberados, né, como alguns hidrocarbonetos e alguns outros monóxidos e dióxido de carbono, enfim, gases poluentes ambientais, eles vão causar a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada de oxigênio que faz um certo escudo na Terra, protegendo contra a radiação ultravioleta que a gente recebe do Sol. Só que, à medida que é liberado esses gases na atmosfera, esses gases começam a romper as ligações do ozônio e, além disso, deixando o oxigênio livre na atmosfera, libera alguns gases, como por exemplo, os gases, alguns átomos, por exemplo, como o átomo de cloro, que se torna um radical livre resultante da quebra desses CF6, que são os clorofluorcarbonetos. Então, quando é liberado os radicais de cloro por meio desse poluente aqui, esse radical cloro começa a degradar as moléculas de ozônio e com isso vai destruindo esse escudo que protege contra os raios ultravioleta. Então, no caso, a gente tem uma maior inserção desses raios na superfície terrestre e a gente sabe que os raios ultravioleta são importantes agentes mutagênicos no material genético, pode causar câncer, diversas doenças, tá? Então, tem essa certa correlação também. E o efeito estufa é o efeito que existe alguns gases na atmosfera da Terra que fazem esse processo de manter uma certa quantidade de raios solares que são absorvidos pela atmosfera para manter a temperatura da Terra equilibrada. Então a gente vê que a Terra ela absorve uma parte da radiação que vem do Sol e outra parte é refletida. E quem faz esse controle é esses gases e estufas que têm essa função de controlar os raios ultravioleta que estão aqui mantidos ou refletidos pela Terra. Então, os gases de efeito estufa eles absorvem uma parte da radiação e refletem a radiação refletida e mantém a Terra aquecida. Mas quanto mais gases são liberados nessa atmosfera, a gente tem um aumento da temperatura do planeta devido à maior quantidade de raios solares que vão ser mantidos aqui dentro dessa camada, certo? Então, a gente tem um aumento da temperatura do planeta, temperatura mundial, e aí tem várias consequências disso, né? Como derretimento das calotas polares, aumento dos níveis dos oceanos, aumento de enchentes em cidades litorâneas, enfim, a gente vê isso aí constantemente acontecendo no nosso cotidiano, resultante de atividade de poluições ambientais, ok? A gente tem também os processos de inversão térmica e chuva ácida. Gente, a inversão térmica acontece porque, de maneira natural, a gente tem o ar quente e o ar frio na atmosfera. Então, esse ar frio, ele é mais denso, ele vai descer, e o ar quente ele vai subir. Então, essa subida do ar quente, né, e a inversão da descida do ar frio vai fazer com que ocorra uma dispersão maior dos poluentes que são liberados na atmosfera. Porém, no processo de inversão térmica, pode acontecer de formar uma camada de ar frio em cima e embaixo e formar uma camada de ar quente no meio entre elas. Então, esse ar quente não consegue fazer essa ciclagem, o ar frio não consegue subir, então acumula-se poluentes aqui na atmosfera devido à falta dessa inversão dos gases, tá? Então, essa inversão térmica aqui de ar quente e frio acontece acumulando os poluentes, ok? Em relação à chuva ácida, é resultante da liberação de alguns compostos, como óxidos nítricos e óxidos de enxofre. Esses gases liberados na atmosfera, eles se juntam com alguns compostos que já estão na atmosfera, como oxigênio, hidrogênio, água, enfim, e se transformam em alguns ácidos, como ácidos sulfúricos e ácidos nítricos.
quando precipitam junto com a chuva, causa o aumento da acidez, tanto de ambientes aquáticos como de ambientes terrestres, trazendo várias consequências aí, como por exemplo a erosão do solo, destruição de fauna e flora, aumento da acidez de água, né, de corpos d'água como lagos, rios, enfim, trazendo diversas consequências para esse ambiente, para esse bioma, tá? Então, mais uma vez, consequência de poluição atmosférica, tranquilo? Falando agora de poluição da água, aí, conteúdo já do capítulo seguinte, falando de poluição da água, a gente entende que é a alteração de características naturais de um ambiente aquático, de um ecossistema aquático, de modo que ela se torna inadequada para o consumo. E a poluição da água nada mais nada menos é do que o descarte, né, a liberação de agentes contaminantes, de resíduos contaminantes nesses ambientes, em água, em lagos, em rios, em lagoas e até no próprio oceano. A gente tem vários tipos de poluição da água, como a liberação de esgotos, liberação de lixo e até vazamentos de óleo, de petróleo. Recentemente aconteceu um grande vazamento aqui no litoral brasileiro, né, que se acumulou aquelas grandes bolsas de óleo, né, de petróleo, que até aqui no litoral do Nordeste estava aparecendo, teve todo aquele processo, aquela comoção, enfim, resultante de poluição da água. E a gente tem várias consequências da poluição da água, gente. Uma delas é a flotação de algas nocivas ou de alguns prototistas, como os dinoflagelados, que causa aquela chamada maré vermelha. Já ouviram falar disso? A maré vermelha é a proliferação de diversas algas e diferentes dinoflagelados, resultante do aumento de nutrientes desses corpos d'água e o crescimento excessivo da população dessas algas faz com que elas liberem, as algas propriamente, elas liberam certas toxinas que em grandes quantidades pode se tornar tóxico para o ambiente aquático e para a fauna e flora daquele ambiente. Então, esse aumento de nutrientes liberados em corpos d'água pode causar esse desequilíbrio ambiental, assim como a conhecida eutrofização. A eutrofização, gente, é justamente isso. É a contaminação de um corpo d'água devido à liberação de dejetos inorgânicos ou orgânicos. Essa liberação de compostos no ambiente aquático podem ser também por meio da liberação de compostos inorgânicos como pesticidas, como fertilizantes agrícolas, né? Pode chegar em corpos d'água e o que é que acontece? Esses nutrientes que são liberados nos corpos d'água causam uma proliferação de algumas algas e cianobactérias. Estas, por consumirem, né, esses compostos inorgânicos, vão aumentar a sua população e uma grande população naquele corpo d'água dessas algas impede a penetração de raio solar. Se não tem entrada de raio solar no ambiente, não tem fotossíntese das algas fotossintetizantes que estão lá naquele ambiente, ou seja, não tem liberação de oxigênio nessa água. Além do oxigênio estar sendo consumido pelas algas e cianobactérias. Tá? Então, a diminuição dos níveis de oxigênio desses corpos d'água vai causar a morte de alguns seres vivos, como peixes e algumas algas que utilizam esse oxigênio, né? E também vai ter o acúmulo de matéria orgânica, que aí vai levar ao aumento da população de organismos decompositores, que vão liberar ainda mais compostos nesse ambiente, causando um total desequilíbrio ambiental. Então, essa eutrofização, uma importante poluição de corpos aquáticos. E com isso a gente tem consequências diversas, né, como a morte de vários organismos aquáticos. A gente viu aí essas imagens que são bem características de poluição aquática, né? A morte de vários indivíduos, de vários peixes, devido tanto à poluição térmica, a gente vê o aumento da temperatura dos oceanos devido ao aquecimento global, e a contaminação de corpos d'água, né? Como a eutrofização causa diversos prejuízos para o ambiente. A gente tem aqui próximo a nós, né, no Parque Solon de Lucena aí, também no Rio Jaguaribe, que corta a nossa cidade, a gente vê esses corpos de água que são bastante eutrofizados, ou seja, resultante de uma liberação constante de esgoto, né? Reza a lenda que todo o esgoto que é coletado no centro da cidade é canalizado para a lagoa ali do Parque Solon de Lucena, mas alguns projetos são feitos aí para drenar a lagoa, para direcionar para outros
locais do esgoto, enfim. Mas a gente vê que aquele ambiente é bastante poluído, é bastante eutrofizado e ali tem uma grande proliferação de algas, causando aquela camada verde, né? A gente vê esses lagos, esses rios bem poluídos, eles ficam meio com a coloração verde forte e acontece a morte de algas, de outras algas e de peixes. Isso aí é o aumento de decomposição, por exemplo, vai liberar alguns gases de enxofre que causa aquele mau cheiro. Então a gente tem bem característicos os ambientes eutrofizados, beleza? Seguindo aqui, gente, queria só trazer para vocês esse contexto de bioacumulação, que está associado à contaminação de corpos aquáticos, à contaminação aquática. A bioacumulação é o acúmulo de substâncias contaminantes que não são biodegradáveis, ou seja, não são degradáveis naturalmente, no ambiente natural, ou pode ser de degradação muito lenta, e esses componentes eles podem se acumular em órgãos ou tecidos de um organismo. E qual é a consequência disso? A gente viu na aula passada, falamos de cadeia alimentar, e a gente vê que se um composto, um poluente, se acumula em algum organismo, quando este organismo for consumido na sequência da cadeia alimentar, a gente tem a passagem e o acúmulo desses poluentes ao longo da cadeia alimentar. Isso causa a chamada magnificação trófica, ou seja, um aumento da quantidade desses poluentes devido a um aumento do consumo da cadeia alimentar, porque alguns níveis podem ser eliminados devido a essa contaminação. Então a gente tem um constante desequilíbrio em todo esse ambiente. E um exemplo dessa contaminação de corpos aquáticos e de bioacumulação é no processo na atividade de mineração. Eu trouxe aqui uma imagem de um Instagram chamado Árvore e Água, que é bem interessante, que traz essas figurinhas, né, essas imagens que ilustram bastante alguns processos de desequilíbrio ambiental. Então, quando a gente fala de mineração, a gente não pode pensar que é aquele carinha lá no rio, peneirando, procurando ouro, não. A gente tem vários contextos de mineração. Então, o garimpo, ele é mecanizado e altamente destrutivo. Então, existe vários desmatamentos, várias invasões de terra para fazer a atividade de garimpagem, e a gente vê que uma dessas são terras indígenas. Então tem vários conflitos de poceiros com indígenas para ter acesso àquela terra que porventura tenha minerais para serem garimpados, né? E tem todo o processo para fazer esse garimpo, uma bomba d'água retira a água de algum ambiente, essa água é direcionada com jatos em algum solo, enfim, para ser retirado esse minério, e essa lama resultante passa por um processo de filtração, e essa filtração tem mercúrio nela, e o mercúrio é um importante poluente que ele não é degradável, ele não é biodegradável. Então esse mercúrio tende a se acumular nos animais que estão nesses ambientes, e daí quando, por exemplo, um peixe aqui contaminado com mercúrio for consumido por uma população indígena, por exemplo, que utiliza desses recursos, esse mercúrio vai se acumular e aí vai trazer várias consequências de saúde para esses indivíduos. Então a gente tem um contexto político e social bem importante, não só falar daquela poluição de maneira assim distante, mas a gente vê que nossa sociedade sofre com isso, né? E até a nossa própria vida, a gente não sabe o que, é que a gente está consumindo com a legalização de agrotóxicos e tudo mais. A gente vê aí que essas plantas com os agrotóxicos, a gente consumindo essas plantas, esses vegetais, será que está acontecendo a bioacumulação da gente também? Né? Então, é um contexto para a gente pensar aí de maneira geral, beleza? Falando aqui também, estamos já caminhando para o final da nossa aula. Poluição atômica ou nuclear, a gente conhece aí, né, alguns exemplos como Chernobyl, Fukushima, enfim, que é a liberação de elementos radioativos no ambiente resultante da atividade de usinas nucleares ou até de testes atômicos ou ataques atômicos, né, como, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, é um dos famosos aí. E a gente sabe que compostos nucleares são agentes altamente mutagênicos, né? Então vão causar aí consequências na nossa saúde, podem trazer doenças e tudo mais. Então fica ligado também nisso aí, que é um tipo de poluição que é bastante grave, certo? Poluição do solo, a gente não precisa nem falar, né? Como eu já mencionei para vocês aí, poluição
por meio de agrotóxicos, né? São materiais nocivos que são liberados diretamente ou indiretamente pelo solo, no solo, né? Então a gente tem a liberação de agrotóxicos, tanto a contaminação do solo quanto a contaminação de corpos d'água que estão, por exemplo, os lençóis freáticos. Então a gente tem um grande contexto aí e a liberação de lixo de maneira aí altamente desenfreada, resultante da nossa cultura consumista e capitalista, né? E a gente apenas consome, produz resíduo, mas ainda não tem esse pensamento de meio que de economia, de reciclar, de diminuir a liberação de resíduos, enfim. A gente vê aí uma grande consequência da liberação de lixo, de resíduos sólidos, né? As suas vantagens e desvantagens. Essa tabela aqui bem interessante, mostrando os processos aqui que a gente pode lidar com os resíduos sólidos e como evitar a contaminação do solo, mas a gente sabe aí que tem vários processos que podem trazer desvantagens, né, para o descarte adequado de alguns lixos, tá? Então, a gente vê aí que a reciclagem é um dos pontos importantes que a gente tem que pensar nessa contaminação do solo, essa liberação de lixo, tá? Porém, ela traz um alto custo e instabilidade no mercado dos produtos reciclados. Então, a gente vê também que, por exemplo, a gente quer comprar um produto reciclado, ele é mais caro do que um produto normal. Já experimentou em comprar papel reciclado e papel normal? Papel reciclado sempre é mais caro. Então, às vezes, não é vantajoso a gente consumir produtos reciclados, por isso que a gente prefere consumir produto normal de produção aí a gente causa mais problemas ambientais, desmatamento, poluição, enfim. Então, gente, nessa aula aqui é mais para a gente trazer esse pensamento, sabe, crítico, para a gente entender que os conceitos de poluição em si não é apenas para a gente conhecer, mas associar à nossa vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano, beleza? Só finalizando aqui, mostrando consequências ambientais da contaminação do solo, a gente vê desmatamento e erosão como as principais, certo? A gente tem aí erosão de maneira geral, porque a vegetação é muito importante para a manutenção e a fixação do solo, e desmatamento e queimadas nem precisa falar, né? Criação de gado, agricultura, enfim, está aí bem claro na nossa realidade brasileira, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, beleza? E eu queria só trazer para vocês alguns outros impactos ambientais que às vezes a gente não tem muita atenção para eles, mas que também está presente na nosso dia a dia, que é, por exemplo, a introdução de espécies invasoras. Deixa eu só me afastar aqui para facilitar a leitura de vocês. Enfim, então, mas leio aqui para vocês. Por exemplo, espécies invasoras. A gente conhece esse camarada aqui, é aquele famoso caramujo africano, não é verdade? Então nós temos aí o caramujo africano, aquele, o seu próprio nome já diz, é invasor. E essas espécies invasoras, né, quando chegam aqui, são espécies exóticas, elas têm a capacidade de se reproduzir e se estabelecer no ambiente, se dispersar também facilmente. E isso traz um desequilíbrio porque essas espécies vão entrar em competição com outras espécies, então a gente tem um maior consumo dos recursos disponíveis, então aquelas espécies que elas conseguem se estabilizar mais, principalmente essas espécies exóticas, elas acabam se reproduzindo mais do que as nativas, e aí causa um certo desequilíbrio na biodiversidade. Nós temos também, por exemplo, o mexilhão dourado, ele é nativo da China, se eu não esteja enganado agora, e ele é trazido aqui por meio das atividades de navio, né? A água de lastro. Se você não ouviu falar sobre isso, sugiro que você procure, pesquise sobre a água de lastro, tá? Que é um importante contaminante devido a trazer essas espécies invasoras de outros locais, ok? E nós temos também o controle biológico, que aí é mais utilizado de maneira a evitar essa poluição ambiental, utilizando, por exemplo, seres vivos de maneira geral para controlar uma certa poluição, um certo prejuízo do ambiente. Então, a gente tem
que o controle biológico é uma intervenção no meio para a preservação do ambiente sem a utilização de poluentes tóxicos que possam agredi-lo. Como, por exemplo, a joaninha. A joaninha é um predador natural desses insetos aqui que causam a destruição de algumas plantações. Então, ao invés de, por exemplo, meter agrotóxico em tudo, só colocar uma população de joaninha que a própria natureza, a própria cadeia alimentar faz com que haja o controle biológico desses parasitas de plantas aqui e evite a contaminação e a poluição do ambiente. Esses peixes aqui, os chamados tricogaster, eles têm um pelinho aqui na região da barriga, eles são peixes larvófagos, ou seja, se alimentam de larvas. E esses peixes aqui, eles são utilizados, por exemplo, no combate da dengue. Então, em alguns ambientes, em alguns lagos, por exemplo, que pode ter proliferação de dengue, são introduzidos esses peixes para que quando houver larvas de um mosquito da dengue, eles se alimentam e diminui a proliferação do mosquito, fazendo só controle biológico ao invés de inserir poluentes tóxicos para agredir o meio ambiente. Beleza? Gente, finalizamos por aqui. Sei que a aula mais uma vez foi comprida, mas a gente aí matou 2 capítulos em uma aula só. Você dá aquela pausazinha, assiste com calma, certo? E a gente finaliza esses 2 capítulos. Deixo para vocês aí as atividades, tá bom? E no Portal Eleva também tem uma atividade sobre problemas ambientais. No nosso Tira Dúvida a gente conversa com mais calma, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Valeu!